Oi pessoal, hoje nós vamos fazer essa capa para botijão de gás. Eu usei aqui o cordão na cor cru, número 6 e a agulha de crochê 4 milímetros. E também essas flores que são opcionais. Ao longo do vídeo eu vou mostrar como você faz com a flor ou sem a flor. Então, vamos ao passo a passo. Eu vou iniciar fazendo um cordão com 30 correntes. Vou soltar 3 correntes a contar da corrente que está na agulha e na quarta corrente eu vou fazer um ponto alto. Passo para a próxima corrente de base e faço também um ponto alto. Faço 2 correntes de separação, salto 2 correntes de base e na corrente seguinte eu vou fazer um ponto alto. Passo para a próxima corrente de base e também faço um ponto alto. Na corrente seguinte, eu também vou fazer um ponto alto. Então, vai ficando dessa forma. Agora, eu faço 2 correntes de separação, salto 2 correntes de base e na corrente seguinte eu vou trabalhar um ponto alto. Passo para a próxima corrente e faço um ponto alto. Na corrente seguinte também vou trabalhar um ponto alto. Ficando então com 3 pontos altos, um em cada corrente de base, seguidos de 2 correntes de separação. E vou trabalhando dessa forma até o final da carreira. Finalizada a minha primeira carreira, eu vou virar o meu trabalho, subir 3 correntes que equivalem a um ponto alto. E nessa segunda carreira, eu vou trabalhar os pontos de aumento aqui no primeiro ponto alto de cada bloquinho e também no último. São neles que eu vou trabalhar o ponto de aumento. Então, nesse primeiro ponto alto, eu vou fazer mais um ponto alto, já que as 3 correntes que eu subi equivalem a um ponto alto. No ponto do meio, eu vou trabalhar apenas um ponto alto sobre ele. E no último dos 3 pontos, eu vou fazer 2 pontos altos sobre ele, que são os pontos de aumento. Então, eu fiquei com 5 pontos altos aqui na segunda carreira. Agora, eu vou fazer 2 correntes de separação, saltar as 2 correntes de base e vou trabalhar os pontos de aumento aqui no primeiro, apenas um ponto no ponto do meio e 2 pontos no último ponto. Então, nesse primeiro eu vou trabalhar 2 pontos altos, que são os pontos de aumento. Apenas um ponto alto no ponto do meio. E 2 pontos altos no último ponto de cada bloquinho. Então, é só seguir fazendo dessa mesma forma até o final da carreira. Finalizada a minha segunda carreira, eu viro o meu trabalho e subo 3 correntes que equivalem a um ponto alto. Vou trabalhar os pontos de aumento nesse primeiro e também no último ponto alto de cada bloquinho. Então, no primeiro ponto alto de base, eu vou fazer mais um ponto alto. No ponto seguinte, eu vou trabalhar apenas um ponto alto. Passo para o próximo ponto e também faço apenas um ponto alto. No ponto seguinte, também apenas um ponto alto.
E aqui nesse último ponto de base, eu vou trabalhar 2 pontos altos sobre ele, que são os pontos de aumento. Então, você vê que nós vamos trabalhando dessa mesma forma como foi feita na carreira anterior. Nós vamos trabalhando os pontos de aumento no primeiro e no último ponto de cada bloquinho, que são aqui no primeiro ponto as 3 correntes mais um ponto alto e no último ponto 2 pontos altos aqui, nos demais pontos apenas um ponto alto em cada ponto de base. Nós vamos fazer 2 correntes de separação, passar para o primeiro ponto alto do próximo bloquinho e vamos trabalhar 2 pontos altos sobre ele. Já no próximo ponto, nós vamos fazer apenas um ponto alto. No ponto seguinte, também apenas um ponto alto. E no próximo ponto, apenas um ponto alto. Já nesse último ponto aqui do bloquinho, nós vamos trabalhar 2 pontos altos. E vamos seguir fazendo dessa mesma forma até o final da carreira. E além dessas 3 carreiras, nós vamos trabalhar mais 4 carreiras dessa mesma forma, sempre colocando os pontos de aumento no primeiro e no último ponto. Após fazer as 7 carreiras, eu vou virar o trabalho, vou subir 3 correntes que equivalem a um ponto alto, e vou trabalhar praticamente da mesma forma das carreiras anteriores. No primeiro ponto de base, eu vou trabalhar os pontos de aumento, fazendo mais um ponto alto nesse mesmo ponto de base, e caminhar até o último ponto de base, fazendo um ponto alto em cada um dos pontos de base. Quando chegar aqui no último ponto de base de cada bloquinho, eu vou trabalhar também os 2 pontos altos que são os pontos de aumento, exatamente como eu fiz nas carreiras anteriores. Então, a única diferença dessa carreira é que eu vou trabalhar dentro dos espacinhos 2 pontos altos. Então, aqui dentro de cada espacinho, que são as 2 correntes de separação que eu fiz nas carreiras anteriores, eu vou trabalhar 2 pontos altos. Agora, no primeiro ponto alto do próximo bloquinho, eu vou trabalhar os pontos de aumento, que são os 2 pontos altos. E vou seguir fazendo dessa mesma forma até o final da carreira. Aqui nos demais pontos eu vou trabalhar um ponto alto e nesse último ponto 2 pontos altos que são os pontos de aumento. E dentro dos espacinhos eu vou trabalhar 2 pontos altos. Então eu vou adiantar o meu trabalho e daqui a pouco eu volto para a gente dar sequência. Finalizada a carreira, eu vou subir 3 correntes que equivalem a um ponto alto, viro o meu trabalho, passo para o próximo ponto de base e vou trabalhar um ponto alto sobre ele. No ponto seguinte, também faço um ponto alto sobre ele. Vou trabalhar 2 correntes de separação,
salto 2 pontos de base e no ponto seguinte eu vou fazer um ponto alto. Passo para o próximo ponto e também faço um ponto alto apenas sobre ele. E no ponto seguinte, também faço um ponto alto sobre ele. Faço 2 correntes de separação, salto 2 pontos de base e vou dar início a mais um bloquinho de 3 pontos altos, um ponto alto sobre cada ponto de base. E agora é só seguir trabalhando dessa mesma forma por toda a carreira. Finalizada a minha carreira, eu vou subir 3 correntes que equivalem a um ponto alto. Viro meu trabalho e vou fazer mais 2 correntes de separação. Agora, eu vou trabalhar dentro dos intervalos de correntinha, que são esses espacinhos aqui. E dentro de cada intervalo, eu vou trabalhar 3 pontos altos. Vai ficando dessa forma. Faço 2 correntes de separação, salto esses 3 pontos de base e dentro do próximo intervalo de correntes também faço 3 pontos altos. Então é só seguir trabalhando dessa mesma forma até o final da carreira. Eu vou adiantar o meu trabalho e daqui a pouco eu volto para a gente dar sequência. E para finalizar a minha segunda carreira, eu vou fazer as 2 correntes de separação e aqui na terceira corrente que eu fiz para subir na carreira anterior, eu vou trabalhar um ponto alto sobre ela. Viro meu trabalho, subo 3 correntes que equivalem a um ponto alto. Passo para o primeiro intervalo de correntes e dentro dele eu vou trabalhar apenas 2 pontos altos, porque eu já fiz as 3 correntes que equivalem a um ponto alto. Faço 2 correntes de separação, passo para dentro do próximo intervalo de correntes e vou trabalhar 3 pontos altos dentro dele. E vou seguir trabalhando até obter um total de 7 carreiras, contando com as 2 carreiras anteriores que eu já fiz. Eu vou adiantar aqui o meu trabalho e daqui a pouco eu volto para a gente dar sequência. Então, eu finalizei aqui as minhas carreiras. Eu vou virar o meu trabalho. Vou subir 3 correntes que equivalem a um ponto alto e fazer mais 2 correntes de separação. Passo aqui para o primeiro ponto de base e vou trabalhar os pontos de aumento, que são 2 pontos altos. No próximo ponto de base, eu vou trabalhar apenas um ponto alto. E no último ponto de cada bloquinho, eu vou trabalhar 2 pontos altos, que são os pontos de aumento. Ficando dessa forma. Vou fazer 2 correntes de separação, vou passar para o primeiro ponto do próximo bloquinho e vou fazer 2 pontos altos, que são os pontos de aumento. No próximo ponto de base, que é o ponto do meio,
eu vou trabalhar apenas um ponto alto. E no próximo ponto de base, que é o terceiro ponto alto de cada bloquinho, eu vou trabalhar os pontos de aumento, que são 2 pontos altos. Então, eu vou fazer exatamente como eu fiz aqui no início do trabalho, aquelas 7 carreiras. Porém, agora, nós vamos fazer até obter um total de 3 carreiras, que é essa carreira, que já é a segunda, e mais uma apenas. Eu vou adiantar o meu trabalho e daqui a pouco eu volto para a gente dar sequência. Finalizar então a terceira carreira com os pontos de aumento, eu vou fazer 2 correntes de separação e um ponto alto na terceira corrente que eu fiz para subir na carreira anterior. Viro o meu trabalho, subo 3 correntes que equivalem a um ponto alto, passo para dentro aqui do intervalo de correntes e vou trabalhar 2 pontos altos dentro dele. Agora eu vou caminhar fazendo um ponto alto para cada ponto de base. Então, nessa carreira, eu não vou trabalhar pontos de aumento. Apenas um ponto alto em cada ponto de base e 2 pontos altos dentro dos intervalos de correntinha. E é só seguir fazendo isso por toda a carreira. Finalizada a carreira, eu vou subir 3 correntes que equivalem a um ponto alto, viro o meu trabalho, passo para o próximo ponto de base e vou fazer um ponto alto sobre ele. No ponto seguinte, também faço um ponto alto sobre ele, ficando com 3 pontos altos seguidos, um em cada ponto de base. Vou fazer 2 correntes de intervalo, saltar 2 pontos de base e no ponto seguinte eu vou trabalhar um ponto alto. No próximo ponto de base também faço um ponto alto. E no ponto seguinte também vou fazer um ponto alto sobre ele. Ficando dessa forma. Vou fazer 2 correntes de separação, saltar 2 pontos de base e no ponto seguinte vou iniciar mais um bloquinho de 3 pontos altos, um ponto alto em cada ponto de base. E é só seguir fazendo dessa mesma forma até o final da carreira. Eu vou adiantar o meu trabalho e daqui a pouco eu volto para a gente dar sequência. Finalizei o meu último bloquinho de 3 pontos altos e sobraram apenas 2 pontos de base. Então, fiz 2 correntes de separação, soltei um ponto de base e nesse último ponto de base eu vou fazer um ponto alto sobre ele. Vou subir 3 correntes que equivalem a um ponto alto, viro o meu trabalho e dentro desse primeiro intervalo de correntes eu vou fazer apenas 2 pontos altos, porque as 3 correntes que eu subi já equivalem a um ponto alto, ficando dessa forma. Agora eu vou fazer 2 correntes de intervalo, vou passar para o próximo intervalo de correntinhas da carreira anterior e dentro do intervalo eu vou trabalhar 3 pontos altos. E vou seguir fazendo dessa mesma forma até finalizei as 7 carreiras e o que sobrar aqui do fio do arremate eu vou esconder passando por dentro dos pontos.